Bora falar do Timão e notícia boa. Para se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Fala, corintianada, não teve golpe. Vamos começar o dia aí com as notícias do Corinthians, bastante informação sobre tudo que aconteceu ontem na votação e também sobre reforços do Corinthians. Bora acompanhar a crédito das inscrições e vamos pro vídeo. Presidente Augusto Melo já, não diria nem nos acréscimos, né, com a bola rolando, porque a votação para realização do impeachment já tinha começado. A gente está falando de uma assembleia aí com os conselheiros chamados às 18 horas numa primeira chamada, às 19 a segunda chamada aconteceria, quando o presidente Augusto Melo adentra o ginásio lá do Parque São Jorge com um documento em mãos para que o presidente Romeu Tuma Júnior lesse o documento e, enfim, desse cabo à suspensão da votação, por conta de uma liminar adquirida na Justiça. O presidente já havia tentado derrubar a votação na manhã de segunda-feira, havia sido negado o seu pedido, né, mas ele entrou com recurso. Aparentemente ninguém sabia disso, né, ele estava resiliente no processo, chegaria lá para apresentar sua defesa e tudo mais, mas conseguiu, já na calada da noite, no apagar das luzes, uma liminar através da desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, que se baseou exatamente no relatório da Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, que é um órgão do Conselho Deliberativo. Essa comissão, né, de ética havia sugerido pela suspensão do processo de impeachment, por algo absolutamente óbvio, né, gente? A comissão de ética do Conselho entendeu que a votação do impeachment não deveria acontecer enquanto o inquérito policial, enquanto todas as investigações não tivessem sido finalizadas, para a gente entender se realmente há irregularidades, há algum tipo de participação do presidente em alguma ilicitude, para que ele pudesse, pelo menos, ser levado à votação para a destituição do cargo. Mesmo que houvesse esse relatório da Comissão de Ética, mesmo que todos entendessem que não havia, pelo menos nesse momento, nenhuma prova contra o presidente do Conselho Deliberativo, ele poderia, simplesmente por livre e espontânea vontade, por sua decisão própria, sugerir a votação, colocar em votação um processo de impeachment. E assim o fez, mesmo diante de um relatório da Comissão de Ética, mesmo diante de um consenso entre os conselheiros de que, sem o inquérito finalizado, você não tem indícios para poder fazer uma votação para o impeachment. Ainda assim, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, colocou em votação. Uma votação que era para ter ocorrido na quinta-feira, foi adiada por questões de segurança e mesmo assim uma segunda-feira absolutamente tensa, com tropa de choque, cavalaria, com muitos torcedores, membros de organizadas, convocação, né, da Gaviões da Fiel, a principal organizada, com outras organizadas que se envolveram todos na causa no entorno do Parque São Jorge para protestar e manifestar o repúdio contra essa votação, pelo menos nesse momento. O Alê, presidente da Gaviões, deu entrevista depois, né, da suspensão, dizendo: gente, se tiver provas contra o Augusto Melo, seremos os primeiros a pedir a cabeça dele. Nesse momento, a gente está brigando por uma pré-Libertadores, um ano sofrido, em que terminamos o ano com 7 vitórias seguidas, num processo de quitação da arena, numa campanha fantástica. Os caras, por questão de poder e ego e manobra política, estão tentando derrubar o presidente. E aí, curioso, né, que mesmo com toda essa pressão, mesmo com todo esse consenso, com tudo que entendemos como absolutamente natural, do tipo, gente, se tiver irregularidade, beleza, o processo democrático ele dá conta disso, ele tem lá esse ingrediente de você empichar o cara que está no cargo por conta de uma ilicitude, ou várias no caso. Se não tiver, não faz sentido, a não ser por uma questão política de poder e de disputa de egos dentro dos conselheiros para tentar derrubar o presidente eleito democraticamente. Não faz sentido a votação nesse momento, mas vejam que a derrubada, a suspensão, o adiamento dessa votação só ocorre por uma liminar concedida ao presidente Augusto Melo. Então, trata-se de uma grande vitória do presidente na esfera jurídica. Ele conseguiu, exatamente embasado pelo pedido, pelo relatório da Comissão de Ética, através da justiça de uma liminar, convencendo a desembargadora Clara Maria Araújo Xavier de que a votação deveria ser suspensa. E aí, inclusive com punição de R$100 mil
com desobediência de uma ação judicial. E justiça, rapaziada, a gente não questiona, a gente cumpre. Por isso, com mãos desse documento, o Augusto Melo levou ao Romeu Tuma Júnior, que não teve nada a fazer a não ser cancelar, suspender a votação. Liminar, ela é, digamos assim, algo, eu não diria frágil, né? Eu até sou leigo no assunto, né? Eu não tenho maior embasamento jurídico para dizer para vocês, mas essa liminar ela pode ser derrubada a qualquer momento. Sendo derrubado ou não, eu acho que o presidente do conselho precisa entender o que aconteceu. Ele precisa entender o que aconteceu. Tem uma comissão de ética do próprio conselho que sugeriu que não ocorresse a votação. O movimento do torcedor, não só no entorno do Parque São Jorge, né, que ali estavam presentes organizadas, mas também torcedores, né, que se envolveram na causa. Mas é só ele ver pela rede social, que é um termômetro importante, o que o presidente Augusto Melo vem passando positivamente, por onde ele tem ido, né, no jogo lá em Criciúma. Provavelmente nessa terça-feira, no jogo contra o Bahia, a gente vai ver uma grande mobilização, uma grande manifestação. O presidente do conselho tem que entender que o momento é completamente inoportuno para isso. É até contra, é um tiro no pé dele, do conselho e do próprio clube. E repito, aqui ninguém está passando pano para uma suposta irregularidade. A questão é que o inquérito não foi finalizado. E aí não faz sentido, é contra o conselho ele fazer isso. Então eu espero que, repito, se essa liminar for derrubada ou não, a liminar ela concede um amparo jurídico para o Augusto seguir no cargo sem a votação do impeachment. Independentemente disso, que o Romeu Tuma Júnior entenda de que não era o momento e de que ele está agindo contra os próprios interesses do clube. O Corinthians tem uma decisão contra o Bahia, inclusive os dois têm a mesma pontuação, estão disputando aí, pode ser até que os dois, né, acabem indo para a Libertadores, mas enfim, é uma final para chegar numa pré-Libertadores, está numa reta final importante, está num planejamento de 2025 que precisa ser feito por essa gestão. Se a gente interromper agora a gestão, o que vai acontecer? Qual presidente? É o Omar Stabile? Vai ter uma nova eleição? O associado vai livrar ou não o Augusto? Quando que terá essa Assembleia Geral no pátio para que o associado possa votar? E aí, quem é que define renovações, permanência de treinador, contratações pontuais que precisam acontecer para o ano que vem? Quem? Então, assim, cara, não faz sentido. Terminou o inquérito policial, existe a comprovação de participação do presidente, desvio daqui, dali, corrupção, sei lá o quê. Convoca amanhã uma reunião entre os conselheiros para votação do impeachment, com embasamento, com o inquérito policial, apresenta as provas e diz, tá aqui, não tem o que fazer, pum, pum, pum. Ainda assim ele vai para o pátio, o associado vai lá, ele mostra para o associado, bom, vocês podem salvar ainda o presidente ou não, mas está aqui a irregularidade. Agora, sem isso, fica uma votação vazia. Ficam argumentos apenas políticos e que, obviamente, não favorecem, não colaboram para o benefício do clube. Então, o que tivemos nessa segunda-feira foi uma mobilização do torcedor contra digamos assim, um golpe político que estava para ser orquestrado contra o presidente. Tivemos uma vitória jurídica do presidente Augusto Melo e até, de certa forma, uma leitura que faço, um apoio popular que ele começa a ganhar. Pelos resultados de campo, pela maneira como o time está terminando, pela montagem do elenco do Fabinho Soldado, por jogadores estarem dando a resposta, obviamente pelo trabalho da comissão técnica que vai surtindo efeito, por uma campanha nesse segundo turno que é irreparável, por tudo isso e pelo apoio e pela forma nojenta, né, como as coisas estavam sendo conduzidas, o presidente se fortalece e muito. Olha, agora a gente está diante da seguinte situação. Se ali na frente for comprovada alguma irregularidade do Augusto, cara, ele cai num tombo assim gigantesco, e o torcedor, inclusive, porque o torcedor está apoiando ele nesse momento. O torcedor entende que aquela velha frase de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E está dando esse voto de confiança ao Augusto. O Augusto, se não tiver nada contra ele, ele se fortalece demais. Demais para seguir o seu trabalho com muito apoio popular. Mas muito apoio popular. Se ali na frente ele tiver alguma irregularidade, aí a gente sabe que ele se enfraquece demais e dificilmente vai terminar o seu mandato, porque aí, mais do que... enfim, uma
uma situação comprovada, né, de uma irregularidade, estaremos diante de um voto de confiança, de uma traição. Dá pra gente colocar assim. O torcedor se sentirá traído se ali na frente tiver alguma coisa contra o presidente. O fato é que nesse momento não há. E se ali na frente for comprovado que realmente não há, aí o Augusto cresce demais para uma reeleição, para reeleger supostos, né, aliados ali na frente, para fortalecer o conselho, para se fortalecer como um homem político e aí daqui a pouco até conseguir tranquilidade para trabalhar e fazer tudo que ele promete dentro do Corinthians, né, resgatar o Corinthians, o nome do Corinthians, recuperar o Corinthians, resolver financeiramente todos esses problemas com tantas dívidas. O Augusto vai conseguir isso. Se ele realmente tiver tranquilo e até onde a gente sabe, não existe nada contra ele se sai muito fortalecido desse episódio por conta do apoio popular que ele teve. Que vitória nessa segunda-feira de um clube que ferve politicamente e que não era hora para isso. Não era hora para o torcedor estar mobilizado para isso, mas aconteceu. E o torcedor não largou mão. Foi na volta do Parque São Jorge, se mobilizou em rede social, nas ruas, contra o golpe e manteve Augusto Melo no cargo, claro, com a vitória jurídica dele conseguindo essa liminar que suspendeu a votação. Agora, o Augusto vai ter que fazer jus a tudo isso, a liminar que ele conseguiu, ao apoio que ele está tendo nas ruas para que ele continue colocando o Corinthians nos eixos. O que vocês acharam de tudo isso? Comentem aqui. Uma proximidade com o Augusto Melo. Você acha que ele negociaria realmente o Soteldo com o Corinthians, ou Wagner? Foi por isso, exatamente por isso, Samir, que eu fiz a pergunta a essa minha fonte. Eu perguntei, poxa, mas o Santos negociaria com o Corinthians? E aí ele respondeu, se a grana for boa, sim. O que acontece? O Santos hoje tem problemas financeiros, né? O Santos precisa de dinheiro. E o Soteldo é um jogador valorizado, é um jogador que foi muito bem no Santos, mas ele tem essa rejeição, uma parte da torcida pelo menos tem essa rejeição com o Soteldo por tudo que aconteceu no ano do rebaixamento. Então eu entendo que se a proposta do Corinthians, mesmo sendo o Corinthians, mesmo sendo um grande rival do Santos, se a proposta for interessante para o Santos, eu acho que o Santos vai negociar sim. Não sei quanto o Corinthians estaria disposto a propor. Não houve uma proposta oficial, o Corinthians apenas sondou, né? Eu explico bem isso. O Corinthians fez uma consulta. Escuta, como é que está a situação do Soteldo? Qual é o valor que está fixado para o Grêmio? O Grêmio vai ficar, não vai ficar? Vocês vão negociar, não vão negociar se ele voltar? Esse foi o tom da conversa entre o Santos e o Corinthians nesta segunda-feira, Samir. Ô, Luanderson, tu é chato pra caramba, hein, velho? O cara entra na live com o cenário do Santos. Você quer que ele entre com o cenário de quem? Do Palmeiras? Ele cobre o Santos, pô. É igual eu aqui, ó. O cenário é do quê? É lógico, ele cobre o Santos, pô. Tem um canal que traz bastidores do Santos e isso aí que nós estamos fazendo é jornalismo, tá? Exatamente. O Wagner. Eu já entrei no canal dele quando o Santos quer alguma coisa do Corinthians, a época do Cari, se via para cá ou não, se quer algum jogador, eu entro lá ao vivo lá também e trago informações. E o Wagner é o responsável por trazer a informação que o Corinthians quer o Soteldo, e nós estamos falando aqui hoje, já muitos anos já cobrindo o Santos e sempre trouxe muitas notícias do Santos, mas hoje o Wagner Frederico é o repórter mais bem informado do Santos. Hoje ele é o top. Ele é o primeiro hoje em questão de bastidores, tá? Quando eu cobri o Santos, ele era o segundo, que eu era o primeiro. Agora ele é o primeirão. Ganhou total, agora disparou na liderança. Ô Wagner, o Santos só quer à vista o cincão? O Santos entende que o Soteldo vale mais, cara. O Santos entende que ele já estava valorizado no Santos. No Santos ele sempre jogou bem, né? Os problemas que ele teve no Santos foram mais de extra-campo. O fato de ele não ter aceitado ficar também para a Série B, isso pegou mal para caramba. Ele não aceitou reduzir salário, como outros jogadores fizeram. Isso também pegou mal para caramba para ele. Mas o Santos entende que depois desse ano... Ele foi bem no Grêmio, né? Ele foi muito bem no Grêmio. Que depois desse ano ele valorizou e é por isso que o Santos não quer facilitar para o Grêmio. O Grêmio, se quiser ficar, vai ter que pagar mesmo os 5 milhões à vista, como está fixado
no contrato, meu querido Samir. Corinthians quer o João Schmidt. Isso aí não é novidade, mas eu tenho uma novidade. O João Schmidt é corintiano, jogou na base do Corinthians, e uma pessoa muito influente no Corinthians, que, aliás, participa diretamente das negociações, me falou que o João Schmidt tem vontade de um dia vestir a camisa do Corinthians, até por seu clube que ele torce, de infância, enfim. Ele tem contrato até o final de 2025, eu já sei, e claro, pode assinar um pré-contrato no meio do ano. É difícil você tirar o Schmidt agora no início da temporada. O Corinthians pretende oferecer alguns jogadores ao Santos ou negociar com o Marcelo Teixeira a questão do Schmidt. Existe, Wagner, alguma chance do Corinthians tirar o João Schmidt do Santos ou ele é um jogador inegociável? Difícil a gente falar em jogador inegociável hoje no futebol, viu, Samir? O que eu posso dizer para você é que dos volantes, o Schmidt é o mais valorizado hoje no elenco do Santos, valorizado em termos de importância, né? Até o Pituca hoje está perdendo para o Schmidt. Pituca que chegou, né, ao Santos como ídolo, né, vice-campeão da Libertadores de 2020, está atrás do Schmidt. O que eu posso dizer para vocês é que, para você e para o teu público, saber, é que o Schmidt ele não tem um salário tão alto. Então o Santos, né, poderia ter problemas em relação a isso. Qual é o salário dele, Wagner? Eu sou Samir Cascalho, eu quero saber o salário de todo mundo. Fala para mim. Eu sei o quanto tu ganha, você sabe disso. Eu estava fazendo um suspense aqui, mas é claro que eu iria falar o salário do Schmidt. O Schmidt ganha por volta de 350 mil reais. Ele é dos jogadores importantes desse time, é o que menos ganha. Ele perde, talvez, ele ganha somente do Soteldo. Desculpa, do Otero. O Otero, que acabou sendo um jogador importante, embora não tenha sido titular absoluto, mas ele foi um jogador importante. Fez gols decisivos, fez gols nos últimos 2 jogos do Santos, jogos que definiram o acesso do Santos. Terminou a temporada bastante valorizado também, mas não foi titular. Dos titulares, o Schmidt talvez seja o que tenha o menor salário. Então, com esse salário aí, o Corinthians paga para ele uns 600 mil, enfim, Corinthians não... É o que o Santos vai ter que pagar, porque já entraram em contato, o staff dele já entrou em contato com o Santos para melhorar o salário dele. Quer dizer, né, aí que as coisas vão se encaixando, o staff já quer um aumento. Sim. Né? Já está sendo discutido uma renovação contratual ou eles estão pedindo só um reajuste, Wagner? É isso. O Santos quer ampliar um pouco o contrato dele, né? Para poder valorizar o salário, e aí estão discutindo isso. O cara se o Corinthians entrar forte aí, fizer... 3, 2, 1, gravando. Continuando falando um pouquinho da doação da Arena. Já chegou aí a 24 milhões, então vamos atualizar aqui rapidinho para terminar o vídeo dessa situação. A campanha da Doriana Corinthians, que promove a arrecadação das doações junto com a fiel torcida, para ajudar na quitação da dívida do clube com a Caixa pela construção da Neoquímica Arena, segue sendo um sucesso. São 24 milhões arrecadados e são 5 dias, né, do lançamento que teve do site oficial para poder fazer os pagamentos da Arena. Nesse montante que foi acumulado até agora, galera, de 24 milhões de reais, são 3,43% da meta que o Corinthians precisa alcançar nesses 6 meses para conseguir pagar a Arena, que são 700 milhões, né? Que é o valor total da dívida. E tá dentro da meta, tá, galera? Porque o estimado é que tinha que ser, a Gaviões estimou ali que tinha que ser mais ou menos ali cerca de 13 milhões e pouco por dia para o Corinthians chegar nessa meta em 180 dias. A gente sabe que os primeiros 3 dias ali teve um boom forte, mas é aquilo, né? Problema no site, muita gente tentando acessar, não conseguiu. Eu acredito que ainda tem gente que está tendo ainda algum tipo de problema, que ainda não conseguiu fazer, e muita gente ainda vai fazer ainda com o decorrer do tempo. A gente só está nos primeiros 5 dias, eu vou falar para vocês que é impressionante o valor que já está acumulado, tá? É impressionante. Fiel, tá de parabéns mais uma vez. Então, galera, hoje tem jogo do Corinthians, jogo importante contra o Bahia, o último jogo do Corinthians na Arena.
teve esse desfecho aí da questão do Augusto, mas já estava lendo matéria também que o Conselho Deliberativo, se for derrubado aí a menção que foi feita para não ter ontem a votação do impeachment do Augusto, o Conselho provavelmente vai remarcar de novo a votação. Isso está um imbróglio danado, hein, galera? Está um imbróglio danado. Vamos ver como é que vai ficar essa situação toda. Ainda tem muita coisa ainda para rolar, mas a primeira parte aí dessa guerra aí, a primeira batalha, meio que terminou. Beleza, galera? Mais tarde a gente está de volta com informação do Corinthians. Valeu, um bom dia. Se chegou até aqui, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai Corinthians!